Salmo 88. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 88. Como de costume, nós faremos a leitura do Salmo no decorrer da exposição do mesmo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, humildemente suplicamos ao Senhor que venha falar ao nosso coração. Só a Tua palavra pode trazer luz e vida onde a morte e a escuridão reinam. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Estamos diante de um salmo que, sem dúvida alguma, é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Ele é uma lamentação. Como disse Calvino, este salmo contém lamentações muito graves, derramadas pela pena inspirada de seu autor, quando sob aflição muito severa, quase a ponto de desesperar-se. Este salmo, conforme nós veremos, ele tem esse peso, ele expõe o sofrimento do salmista. É um dos salmos mais dolentes da Bíblia, mais dolorosos, mais pesados, falando sobre sofrimento. O seu título nos mostra que ele é um cântico, Salmo dos filhos de Corá. Foi composto por um dos filhos de Corá e foi entregue ao mestre de canto para ser entoado na igreja. Então, era um salmo, era um hino que deveria ser entoado no culto a Deus. A tradução, para cítara, para ser cantado com cítara. Essa expressão, alguns a traduzem por, em vez de cítara, a palavra é muito parecida, se traduz por enfermidade. Cítara era uma harpa, uma espécie de uma harpa, dedilhada, que deveria ser acompanhado esse hino cantado com essa cítara. E a ideia que ele traz é de um cântico que expressa sofrimento, que expressa dor. Daí, então, alguns traduzirem a palavra cítara aqui como enfermidade, colocando o contexto deste salmo dentro de uma enfermidade. Pode ser. O doutor Kennicott, por exemplo, ele entende a referência aqui a uma enfermidade. Ele vê neste salmo, o pano de fundo, o salmista enfrentando uma enfermidade, sofrendo muito com uma enfermidade. Outros veem, como por exemplo o bispo Patrick, ele disse que este salmo reflete, se você olhar o último versículo desse salmo, fala de uma prisão, fala dele estar numa prisão em trevas, fechado numas trevas da qual ele não conseguia sair. Então, outros colocam o contexto desse salmo como o salmista preso em alguma prisão escura e fria, e os seus sentimentos mostravam o seu sofrimento pelo qual ele passava. Só conjecturas, não temos como saber. O seu autor é Remam, Remam, o israelita. Quem é Remam? Nós temos vários nomes, vários homens na Bíblia com o nome de Remam. Não sabemos qual deles seria. O mais provável é que esse Remam, que é o irmão do próximo salmo, o autor do próximo salmo, é Etan, salmo didático de Etan, israelita. Etan e Remam, Aí, Poliana, de repente se vier gêmeos, Etan e Remam, bom nome, Tá aí. Mas quem era Remam? Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, você vai ver que Etan, Remam e outros ali eram tidos por homens muito sábios, mas a sabedoria deles não era tão grande como a sabedoria de Salomão. Eram homens sábios que serviam a Deus no templo como um grupo de cantores. Você pode ver lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. Ele era filho de um homem chamado Joel, da família dos Coraitas, filhos de Coré. Então, conforme 1 Crônicas 6, 33, 37 e 1 Crônicas 15, 17. Então nós temos aí, possivelmente, era este homem aqui, O fato de que era um cantor, alguém que servia a Deus no exercício ali do templo, no exercício da música ali no templo,
era um dos levitas, e então possivelmente é desse Remã que estamos falando. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Seja qual for a ocasião em que ele escreveu este salmo, o que fica claro é que ele estava expressando o seu sofrimento, ele estava passando por um profundo momento de sofrimento na sua vida, e ele se encontrava angustiado, se encontrava quase que desesperado mesmo, né? Você já passou por algum momento assim na sua vida? O sofrimento era tanto que você parecia que não ia vencê-lo, a angústia tomou conta do seu coração. Então, você vai encontrar muitas coisas neste salmo que vão ajudar você quando esses momentos voltarem na sua vida. Então, preste muita atenção no que esse salmo diz, porque ele vem falar para nós sobre a didática do sofrimento. E eu quero falar com você sobre isso hoje à noite, a didática do sofrimento. A Bíblia mostra para nós que não há nenhuma situação de sofrimento na nossa vida que não tenha sido permitida por Deus. E Deus, em todo momento de sofrimento que nós passamos, todas as dificuldades, Ele tem o propósito com isso. O propósito maior é moldar o nosso caráter. E ele, segundo o caráter de Cristo. E outros propósitos também podem surgir nesses momentos de sofrimento. Então, o sofrimento, ele é didático, quando nós o enfrentamos de forma bíblica. Algumas pessoas enfrentam o problema, escolhem outras formas de lidar com o sofrimento. Uns ignoram, não tem problema nenhum não, eu estou bem, e ignoram, e o problema só aumenta cada vez mais. Outros, em vez de fugir, se entregam ao desespero. E não poucos chegam ao ponto de tirarem a própria vida, porque não encontram mais solução. Mas existe uma forma bíblica de se lidar com os sofrimentos. E essa forma bíblica, quando nós a pomos em prática, nós somos grandemente abençoados por Deus. E passamos a ver o sofrimento, não que a gente vai gostar de sofrer, né? Nós não somos masoquistas, mas nós vamos ver no sofrimento uma oportunidade singular que Deus nos dá para glorificarmos o nome dEle. Porque é isso que importa. Os filhos de Deus, para os filhos de Deus, o sofrimento faz com que eles, em primeiro lugar, busquem a salvação em Deus. Você conhece muita gente, você conhece algumas pessoas que a conversão delas se deu num momento de sofrimento, a perda de um ente querido ou numa enfermidade que o acometeu, de forma que aquele sofrimento, naquele momento de dor, Deus aprove trazer essa pessoa para si naquele momento. Olha o que o salmista diz no verso 1 ao verso 5. Ó Senhor Deus da minha alma, da minha salvação. Repetindo, ó Senhor Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Remã dirigiu-se a Deus, chamando pelo seu nome pactual, Senhor, ó Senhor Deus, Yahvé Adonê, meu Senhor, Senhor Deus. Isso é muito significativo, porque ele vai usar o nome de Deus, ele vai chamar Deus novamente pelo seu nome pactual, pelo menos 4 vezes neste salmo, no verso 1, verso 9, verso 13 e verso 14. Ele vai chamar Senhor, com todas as letras maiúsculas. Esse nome pactual de Deus mostra que Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança conosco. E o que faz Deus não deixar-nos, abandonar-nos, é o fato de que Ele fez uma aliança conosco e Ele vai cumprir. Ele vai preservar essa aliança. Então, Remã, ele apela para a fidelidade de Deus. Ele clama a Deus logo de início.
E assim então, ele volta o seu clamor a Deus. Ele sabe para onde olhar, ele sabe para quem olhar e a quem buscar. Calvino disse que nesse momento Renan estava colocando freios na sua vida. Ele sabia que ele estava muito angustiado e ele poderia soltar de seus lábios coisas inconvenientes. Então, quando ele começa a sua oração, clamando, chamando a Deus pelo seu nome, ele se lembra na presença de quem ele está. E isso é muito importante. A reverência na presença de Deus. Isso traz esperança ao coração do servo de Deus. Renan continua a sua oração e diz: pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Versículo 3. Ele estava tomado por males. Que seriam esses males? Como eu disse, não há como nós sabermos se era uma enfermidade. Os que pensam que era uma enfermidade dizem que talvez seja lepra, porque ele foi afastado dos seus companheiros, como nós veremos mais à frente. Ele foi afastado dos seus companheiros. A lepra fazia com que o leproso fosse colocado fora do convívio social. Não sabemos se era uma enfermidade. E nem quero ficar perdendo muito tempo com isso, porque isso não vem ao caso. O que é importante saber é que ele estava sofrendo muito. Era uma situação angustiante. E nós sabemos que não é só a enfermidade que traz sofrimento para nós. Várias situações podem trazer angústia ao nosso coração. Mas ele diz que a sua alma estava coberta de males e ele se sentia como se estivesse à beira da sua cova, olhando para a sua sepultura. Eu não sei, tem gente que tem essa mania. Bem, ser precavido é importante. É importante você ter lá o seu lugar garantido lá no cemitério, né, para não dar trabalho para sua família no dia do seu falecimento. Mas tem gente que tem um esquema meio esquisito com esse negócio, né? Vai visitar o próprio túmulo antes de usá-lo. Depois não tem como ele visitar, né? Já está lá mesmo, né? Mas há todo um ritual em torno do túmulo ali que é uma coisa estranha, né? Mórbido. Mas Renan se via desse jeito. Ele estava diante da sua cova. Ele via a qualquer momento ele cairia naquela cova e seria sepultado. Ele seria contado com os mortos. Ele seria mais um cadáver no cemitério. E isso angustiava. Pensar na morte trazia angústia ao seu coração. E ele se via sem qualquer força de reagir. Estava caminhando para lá. Estava à beira da sua cova. Não tinha como ele escapar. Era mais um cadáver entre tantos cadáveres naquele cemitério. A afirmação que ele faz aqui, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos, né, referindo-se aqui aos mortos, elas precisam ser esclarecidas, porque Renan não está negando aqui a doutrina da ressurreição. Ele não está negando a doutrina da ressurreição. Pelo contrário, nós devemos entender essas palavras de duas formas, né, de duas maneiras. Primeiro, o que ele está dizendo é que com a morte cessam as nossas atividades. Não há mais nada que um corpo de uma pessoa possa fazer numa cova. Tudo que nós tivermos para fazer, nós devemos fazer hoje. Porque quando nós morrermos, nosso corpo ficará inerte numa cova, apodrecendo numa cova, porque é isso que um corpo morto faz, apodrecer. Ele não está falando aqui que não existe vida pós-morte, que não existe ressurreição, não é isso. Até mesmo porque existe um outro fato importante, que é a revelação progressiva que Deus faz de si nas Escrituras. A revelação progressiva, ou seja, a forma como as pessoas, os crentes no Antigo Testamento, a revelação que eles tinham de Deus não era como a revelação que nós temos hoje. Porque quando Cristo veio ao mundo, Ele trouxe a nós a revelação plena de Deus. Tudo o que faltava do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento era apenas uma sementinha, vamos dizer assim, agora no Novo Testamento se concretizou.
Remã não sabia sobre a doutrina da ressurreição final. Ele aqui não está expressando uma falta de confiança ou uma falta de esperança na vida eterna. Nada disso. Ele simplesmente trabalhava com o que ele tinha. E a revelação que ele tinha era: quando eu morrer, eu não vou ter como fazer mais nada, Senhor. Eu não terei mais o que fazer. É disso que ele está falando. É a inatividade que a morte traz. Só isso, né? Com a morte cessam nossas atividades nessa vida. Um cadáver não faz nada além de apodrecer numa cova. Só isso. É isso que ele está dizendo. É comum a todos os homens o costume de queixar-se quando se veem sob pressão e tristeza. Porém, outra coisa é derramar seus gemidos diante de Deus. Palavras de Calvino, ele diz isso. Ele, comentando esse versículo, ele fala, o versículo 1. Remã faz a sua oração diante de Deus. Ele se derrama diante de Deus. Ele se põe diante de Deus. A quem você busca quando você está angustiado, está desesperado? Para quem você tem aberto o seu coração? Não que você não deva fazer isso com pessoas de confiança, mas se você faz isso com uma pessoa de confiança, mas não ora a Deus e não coloca na presença de Deus, você está errado. Você está se agarrando numa esperança que não existe. Ser humano algum pode fazer por você o que só Deus pode fazer. Derrame o seu coração diante de Deus. Faça como ele disse, dia e noite. Ele buscava ao Senhor, ele se derramava na presença do Senhor. Quando seu coração estiver tomado por angústias e temores, e você sentir as suas forças se esvaindo, era assim que Remã se sentia, mantenha a sua fé firme em Deus. Derrame a sua alma na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Mesmo que a nossa maior inimiga, que é a morte, esteja se avizinhando de você, aproximando de você, confie no Senhor. A morte não tem a última palavra quem tem é Deus. Não há por que desesperar-se. No momento de sofrimento, nós buscamos a salvação em Deus. Outra verdade que esse salmo nos mostra é que os filhos de Deus, quando passam pelo momento de sofrimento, esses momentos de sofrimento faz com que eles reconheçam, os servos, os filhos de Deus, reconheçam o agir de Deus. O agir de Deus em seus corações, versículos 6-9. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação perante eles, para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, ó Senhor, e te levanto as minhas mãos. No verso 4 e 5, Remã sentia-se à beira da sepultura. Agora, nesses versos, ele se vê dentro da sepultura. Ele se vê sepultado. Ele diz, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Ele já se via sepultado agora. E era tão terrível essa situação que ele não conseguia sair dela. Pessoas que sofrem com síndrome do pânico, ataques de ansiedade, que ficam paralisadas diante de uma situação, elas narram que elas ficam travadas, não conseguem agir, não conseguem reagir. Esses dias eu conversava com uma pessoa que disse que ela atropelou uma pessoa no trânsito, porque a partir disso ela não conseguia mais dirigir, que ela ficou traumatizada. Porque quando ela estava dirigindo, a pessoa passou na frente dela e ela viu a pessoa e ela travou, ela não conseguia pisar no freio. O pé travou no acelerador e ela não conseguia. E ela dizia para si mesma, eu vou bater nele, eu vou bater nele, eu vou bater nele. E bateu. Estranho, né?
um medo que paralisa a pessoa. Estava ali travada, paralisada, não conseguia agir. Remã sentia-se assim. Ele disse que sobre mim a tua ira, pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Tal como um náufrago sendo coberto pelas ondas do mar, jogado de um lado para outro, Remã sentia a ira de Deus sobre ele. Além disso, ele se via totalmente desprovido do socorro de Deus, pois foi afastado de todos os seus conhecidos. Como eu disse, alguns veem nessas palavras que o sofrimento dele era lepra, ele havia sido afastado das pessoas, mas não dá para a gente afirmar isso só com essas palavras aqui, né? Apesar dele ser chamado de abominação aos seus conhecidos, né? Como ele diz aqui, me fizeste objeto de abominação para com eles. As pessoas queriam ficar longe dele. Sofrimento terrível, de uma pessoa nessa situação, quando ninguém quer ficar perto dele. Nós vemos as crianças fazendo isso, né? Na escola, a gente vê muito isso. Às vezes tem uma criança ali que as demais se afastam, deixam ela isolada. A gente vê o sofrimento daquela criança. Encontramos pessoas, muitas vezes, que são deixadas sozinhas. Sofrimento para essas pessoas. A solidão. Mas aqui, Remã não lamenta só a solidão. Ele lamenta que as pessoas olhavam para ele com repulsa. Tinham nojo dele. Abominavam ele. E tudo isso ele vê como resultado da ira de Deus sobre ele. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco, porque ele é muito importante. Os que pensam que o sofrimento de Remã era uma prisão, no verso 8 diz assim, né? Estou preso e não vejo como sair. Então eles tomam essas palavras para dizer que o sofrimento dele era uma prisão. Também não vem ao caso, né? O que aqui nos chama a atenção e nós devemos tomar cuidado é para não cometermos o pecado que os amigos de Jó cometeram. Lembra da história de Jó? Quando os amigos dele ficaram sabendo do seu sofrimento, da morte dos seus filhos, as suas perdas, a enfermidade que se abateu sobre Jó, eles não sabiam o que estava acontecendo com Jó, nem mesmo Jó. Mas eles se aproximam de Jó e durante 7 dias, eles se assentam ao redor de Jó e ficam calados, sofrendo com Jó. Coisa boa é quando a pessoa não sabe o que dizer, fica quieta. A Bíblia diz que até o tolo passa-se por sábio quando ele fica quieto. Quando ele abre a boca, ele mostra que ele não é sábio coisa nenhuma, né? Os amigos de Jó, assim como nós, muitas vezes, nós temos a necessidade de achar a causa de um sofrimento, temos a necessidade de explicar as coisas que nós não temos explicação. Os amigos de Jó começaram a explicar. Jó, você está desse jeito porque você tem pecado não confessado. Para eles, o sofrimento de Jó era resultado de pecado, e não era. A história de Jó nos mostra que não era pecado de Jó. Não era o pecado de Jó. E nós devemos tomar o mesmo cuidado aqui para não interpretarmos o sofrimento de Remã com essa ou aquela situação apenas conjecturas. Mas nós não devemos dizer que era por pecado que ele estava sofrendo, ele estava sendo punido por pecado. Geralmente, a ira de Deus vem sobre o pecador quando ele comete pecados contra Deus. E aqui ainda é mais assustador o fato de que Remã era um filho de Deus, era um servo de Deus. E nós veremos mais à frente ele falando das iras de Deus contra ele. Como eu disse, eu voltarei nesse assunto daqui a pouco, então não quero me deter aqui para não ficar sendo repetitivo. Quer seja uma disciplina corretiva de Deus, punindo-nos por nossos pecados, ou uma disciplina preventiva, moldando o nosso caráter, conforme o caráter de Cristo, Romanos 8, 28 e 29,
devemos recorrer a Deus dia após dia. Não permita que o seu sofrimento feche a sua boca em oração. Dia após dia, como Remã diz no verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor. Ele insistia em meio ao sofrimento. Ele insistia em buscar a Deus. Remã, dia e noite. Antes ele disse, no verso 1, dia e noite ele buscava a Deus. Agora no verso 9 ele diz, dia após dia. Dia e noite, isto é, o dia inteiro. Dia após dia, todos os dias da sua vida, ele estava buscando a Deus. Persistência, o nome disso. Infelizmente, em nossos momentos de sofrimento, nós tendemos a deixar de buscar a Deus. Nos revoltamos contra Deus. E passamos a fazer questionamentos desrespeitosos, insolentes para com Deus. E isso é perigoso, porque isso é pecado. Mas observe agora os versículos 10 a 14, que os sofrimentos na vida do servo de Deus, esse momento de sofrimento, eles servem para que os filhos de Deus busquem discernimento em Deus. Há pouco eu acabei de dizer que nós devemos tomar cuidado com questionamentos. Os versículos 10 a 14 são questionamentos. Observe. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Nesses 5 versículos, apenas o versículo 13 não é uma pergunta, os outros todos são perguntas, questionamentos. Os questionamentos eles nos ajudam a entender a situação. Nenhum ensinamento vem sem antes não haver um questionamento. Por que isso está acontecendo? Aí quando eu sei o porquê está acontecendo, então aí eu posso agir de forma sábia. Questionar não é pecado, irmão. Você questionar a Deus o que está acontecendo na sua vida, isso não é pecado. O pecado é a forma como você questiona Deus. Remã não estava aqui sendo insolente na presença de Deus. Ele não estava duvidando de Deus. Pelo contrário, justamente porque ele conhecia Deus, ele sabia como Deus lida com os seus filhos, como Deus cuida dos seus filhos. Aqui ele está dizendo, Senhor, por que o Senhor está demorando tanto? O erro de Remã foi colocar para Deus prazo na ação, prazo para agir. O erro de Remã, nós vamos ver aqui no texto, porque a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela não mostra apenas os acertos, mas mostra também os erros dos filhos de Deus. E aqui nós vemos um erro que Remã cometeu. Ele põe prazo para Deus agir. Ele diz assim, Senhor, o Senhor vai esperar eu morrer para vir em meu socorro? Depois que eu morrer não tem mais nada, não será mais necessário, não há mais necessidade. Eu preciso do teu socorro hoje. Esse é o erro nosso, muitas vezes. A gente quer ensinar Deus a agir, quer dizer para Deus quando e como Ele tem que agir. Esse é o erro. E por que nós agimos assim? Porque falta a nós discernimento. Remã poderia ter questionado a Deus, buscado, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que o Senhor está demorando? Mas aqui, Remã vai além, conhecendo a Deus, sabendo que Deus socorre os filhos dele, sabendo que Deus não desampara os filhos dele. Aqui,
Ele diz: Senhor, se o Senhor demorar mais um pouco, será tarde demais. Isso nos lembra a ressurreição de Lázaro. Lembra a ressurreição de Lázaro, a história? Lázaro estava doente, Jesus estava numa cidade vizinha, bem próximo. As irmãs dele mandaram alguém chamar Jesus, dizendo: Mestre, vá a Betânia urgentemente. Teu amigo Lázaro está muito enfermo. E a Bíblia diz que Jesus ainda levou 4 dias. Lázaro morreu e após 4 dias, a morte de Lázaro, aí que Jesus foi. Quando eles chegaram, quando Jesus chegou lá, as irmãs, uma por vez, né, o primeiro foi Marta, depois foi Maria, se eu não me engano, que agora não lembro. Elas foram até Jesus: Senhor, e Marta falou para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, teu amigo Lázaro não teria morrido. Por que o Senhor demorou tanto? Mas ela diz, né? Vamos abrir lá em João. Mas aí ela diz, João capítulo 11, desculpa. João capítulo 11. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu correndo ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Em outros episódios, Maria, ela ficou assentada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava agitada arrumando a casa. A característica de cada uma aqui é interessante. Mas Marta foi ao encontro do Senhor Jesus e disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas olha o que ela diz agora: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir no dia da ressurreição final. Esse conhecimento que Remã não tinha da ressurreição final, ela expressa aqui, né? Eu sei que ele vai ressurgir, Senhor, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. E aí continua a história. É interessante como nós temos mania de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, se o Senhor demorar mais um pouco, não adianta, eu já vou morrer, não vai ter mais solução. E quem foi que disse que a morte é empecilho para Deus? Quem foi que disse que a morte é empecilho para Deus? Remã, faltou-lhe discernimento nesse momento. Ele questionou, ele buscou a Deus por meio de questionamentos, mas faltou-lhe o discernimento. Ele deveria lembrar-se de que ele estava, com quem ele estava falando, aquele que é o dono da vida, aquele que pode dar a vida ao morto, pode trazer a vida a quem morreu. Embora no verso 13 ele vai dizer: mas Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa dia e noite a minha oração. Lembra que no versículo 1 ele disse que ele buscava a Deus dia e noite, ou seja, o dia inteiro. Depois no verso 9 ele disse que ele buscava a Deus dia após dia. Agora ele fala que ele buscava a Deus antemanhã de madrugada, antes do amanhecer, madrugada. Ele buscava a Deus nas madrugadas. Um dos elementos para alcançarmos discernimento é o questionamento. Contudo, nunca devemos nos esquecer que não podemos ser atrevidos e insolentes para com Deus. Quando lhe faltar discernimento, busque a Deus o dia todo, todos os dias e nas madrugadas. Nas madrugadas.
Não dê descanso ao seu coração, não dê descanso aos seus olhos, enquanto o seu coração não for agraciado com o descanso que Deus dá e com a capacidade que Ele dá de discernimento e de compreensão com o que está acontecendo em sua vida. O problema nosso é que nós não persistimos em oração. O problema nosso é que a gente ora o quanto dá, do jeito que dá, e acha que isso é o suficiente. Nós devemos orar a Deus o dia todo, todos os dias, o tempo todo. O sono, o descanso do sono é uma bênção, mas o descanso nos braços do Pai é uma bênção ainda maior. E é tudo que um coração desesperado, angustiado precisa, é do descanso nos braços de Deus. Por fim, além de buscar a salvação em Deus, além de reconhecermos o agir de Deus em nós, trabalhando o nosso caráter, além de buscarmos discernimento em Deus nos momentos de angústia e de sofrimento, o quarto motivo pelo qual o sofrimento é didático aos filhos de Deus é para que temam a Deus. Esse é o grande objetivo. A vida do servo de Deus se resume em temer a Deus e afastar-se do mal. Verso 15 a 18. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, e os teus temores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Olha como ele termina este salmo. Ele começou falando a sua esperança em Deus, e como ele termina agora. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer jamais que quando nós focamos no sofrimento, nós esquecemos de ver a graça de Deus, esquecemos de ver a bênção de Deus e o cuidado de Deus conosco. É uma questão de foco. Nós devemos focar na graça de Deus no meio dos sofrimentos. Nestes versículos finais, Reman repete o que dissera lá no verso 6 a 9, acrescentando uma informação importante aqui, a saber, ele retrata o seu sofrimento como resultado da ira de Deus sobre ele. Primeiramente, é importante nós entendermos que existe a ira condenatória de Deus e a ira disciplinadora de Deus. A ira condenatória é aquela que Deus derrama sobre os ímpios, sobre os réprobos, que jamais serão salvos, que jamais alcançarão a salvação. E existe ainda a ira disciplinadora, que é aquela com a qual Deus nos trata quando pecamos. A ira disciplinatória nós vemos lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus. O pecador precisa saber disso. Ele está debaixo da ira de Deus. Deus virá acertar contas com ele. Mas há também a ira de Deus que é disciplinadora, e ela recai sobre os filhos de Deus, tal como nós podemos ver em Romanos 11, 13. Nós lemos há pouco na liturgia, Romanos 11, 13. Filho meu, não desanimes quando por ele és disciplinado, nem desmaies. Não entre em desespero, porque Deus disciplina aqueles a quem ele ama. Disciplina na vida do filho de Deus é sinal de amor. Um pai que ama seu filho, disciplina o seu filho. E às vezes não, sempre a disciplina causa dor. Verdadeira disciplina traz dor ao coração do faltoso, ao coração do filho de Deus. Os filhos de Deus
muitas vezes são afligidos com sofrimentos e com dores, porque Deus os está disciplinando. A ira de Deus, revelando a sua ira contra o pecado, a sua santidade contra o pecado, mostra aos filhos dele que as consequências que eles estão sofrendo, o peso da mão de Deus sobre os seus filhos, não é para condená-los, não é para mandá-los para o inferno, mas é para que eles vejam a gravidade dos seus pecados. Remã sentia-se assim diante de Deus. Ele sentia as iras de Deus sobre ele. E ele descreve aqui, ele usa figuras fúnebres, figuras terríveis para falar sobre o seu sofrimento. Ele fala que era uma aflição que vinha com ele desde a sua mocidade. Então supõe-se aqui que ele era já um idoso. Ele fala do agir de Deus na sua vida, o peso dos teus terrores. Ele fala das iras de Deus, dos terrores que deram cabo dele. E ele fala de escuridão, fala de a sensação de abandono, embora ele não foi abandonado por Deus. Mas ele se via totalmente sem recursos para sair dessa situação. Observe como ele descreve: tuas iras, teus terrores deram cabo de mim. Trevas, escuridão. Deus disciplina aos filhos dele. E a prova do amor dele, a disciplina é uma prova do amor dele para conosco. Não é fácil ser disciplinado por Deus. A sensação é justamente essa que o Remã descreve nesses versículos. É sensação de morte. É terrível mesmo. Porém, irmãos, é prova do amor de Deus para conosco. Quando nós pecamos, Deus não nos deixa pecar sossegadamente. Ele aflige a nossa consciência. Ele nos busca onde estamos. E nos revela a sua graça. Como já dissemos, não podemos afirmar que Remã estivesse sendo disciplinado por Deus por conta de pecados, ou de um pecado especificamente. Contudo, é evidente que nas Escrituras, que Deus se ira contra os seus filhos, e ainda que não os condene à danação eterna, sua ira disciplinadora sobre eles é deveras atordoante. Deveríamos temer a ira de Deus, mesmo a ira disciplinadora, deveríamos temê-la, deveríamos temer. E muitas vezes, meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós com muita facilidade perdemos o temor a Deus. É comum ouvirmos pessoas tratando Deus por papaizinho, tratando Deus por meu amigo querido, meu amigão querido, quase que um companheiro de futebol. Não tratam Deus com respeito. Mas não é só com palavras, não é só na forma de tratamento por meio de palavras. No dia a dia, quando pecamos deliberadamente, sabendo que é pecado, sabendo que é errado, e insistimos e dizemos, é assim mesmo e pronto, e vai ser assim, eu vou fazer assim. Pecados deliberados atraem a ira de Deus sobre nós. E muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos sendo disciplinados por Deus. Precisamos aprender a temer a Deus. De Deus não se zomba. Não podemos brincar com a santidade de Deus. Concluindo, irmãos. Propositalmente, eu me referi aos sofrimentos de Remã como sentimentos. Várias vezes aqui eu falei, ele se sentia, estava se sentindo, né?
várias vezes, isso de forma proposital. O tempo todo eu usei aí o verbo sentir para descrever a experiência do salmista em face à dor. Mas aqui eu quero ressaltar que os sentimentos, eles são úteis para nos mostrar o que está dentro do nosso coração. Mas eles não servem para guiar as nossas decisões. Nós não devemos tomar decisões por sentimentos. Nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus. Em vez de guiar a nossa vida pelos nossos sentimentos, devemos buscar a Deus dia e noite, dia após dia, durante as madrugadas, o tempo todo. Devemos buscar a Deus, discernimento no Senhor Deus, para fazermos aquilo que Ele determina em Sua palavra, para agirmos conforme a palavra dEle. Não devemos dar descanso aos nossos olhos enquanto não descansarmos o nosso coração na presença de Deus, pois na presença dEle encontraremos o discernimento para vermos no sofrimento o agir de Deus em nós. Não guie a sua vida por sentimentos. Sentimentos são voláteis, são volúveis. Guie o seu coração pela palavra de Deus. Disponha-se a obedecer o que a Bíblia diz, independente dos sentimentos que estiverem em seu coração. Independente de como você estiver se sentindo, obedeça a Deus. O foco está na obediência à palavra de Deus. Remã deixou para nós um dos salmos mais pesados, mais tristes das Escrituras. Ele pelo menos sabia em quem ele deveria buscar consolo, no Senhor Deus. Que também façamos o mesmo, busquemos no Senhor Deus o consolo para o nosso coração, não importa o sofrimento que estivermos passando, busquemos ao Senhor, andemos na presença dEle, obedeçamos a palavra dEle, e não os nossos sentimentos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.